Olá, Berianos! Neste vídeo vamos entender a origem do aniversário e se o cristão pode ou não celebrar. Mas o que é o aniversário? A palavra aniversário origina-se do latim anniversarius, que é composta pelos termos annus, que significa ano, e vertere, que significa voltar ou retornar. Assim, o aniversário é aquilo que se retorna anualmente, ou seja, todas as datas durante o ano são aniversários. Toda celebração que se repete durante todos os anos são aniversários. A nação de Israel, por exemplo, recebeu a lei divina que estabeleceu a comemoração de diversos aniversários. Dentre estas temos a Páscoa, o Pentecostes, o Dia da Expiação e etc. Tem várias, né? Lembrando que só chamamos essas celebrações de aniversários porque elas se repetiram durante os anos, pois aniversário é tudo que se repete todo ano. Geralmente, quando falamos de aniversário, nos referimos ao aniversário de nascimento, ou seja, o aniversário de pessoas, que se comemora todo ano. As comemorações de aniversário de pessoas começaram no Egito Antigo, por volta de 3000 a.C., e eram restritas apenas aos faraós e deusas. Com o tempo, esse costume foi se estendendo às pessoas no geral, e entre o mundo. Na Roma Antiga, eles temiam que os espíritos malignos viessem roubar o espírito do aniversariante. Por isso, colocava-se uma vela em cima do bolo, representando a ligação entre o espiritual e a proteção. Também estão associados a certos tipos de rituais antigos, que normalmente envolviam o desejo de eliminar a presença de espíritos malignos. As pessoas pensavam que esses espíritos vinham visitar os aniversariantes, e o barulho da comemoração era uma forma de assustá-los. A ideia do bolo vem lá da Grécia Antiga, quando era comemorado o nascimento de Ártemis, deusa da lua e da caça. Eles preparavam um bolo redondo, representando a lua cheia, feito de pão de mel, para levar ao templo de Ártemis como uma oferenda de proteção. Então as pessoas acreditavam que a fumaça das velas levava as preces dos fiéis até o céu, além de proteger o aniversariante de espíritos ruins e garantir a sua proteção para o ano vindouro. Com respeito aos balões de festa, que tornam os aniversários mais coloridos, acredita que os primeiros tenham sido produzidos pelos astecas, e para isso eram utilizadas vísceras infladas e de animais, como porcos e animais marinhos. Porém, segundo fontes, esses balões não possuem relação com o aniversário de nascimento. Já em séculos mais recentes, especificamente em 1875, foi incrementado no aniversário a música do Parabéns para Você, onde posteriormente a letra foi mudada, pois se dizia Bom dia a todos, e em vez de Parabéns para Você, também foram acrescentadas mais versos. A música foi criada por duas professoras e irmãs, Mildred e Patricia Smith-Will. Good morning to all. Good morning to all. Good morning, dear children. Good morning to all. Bom dia pra todos. Bom dia pra todos. Bom dia, crianças. Bom dia pra todos. Happy birthday to you. Happy birthday, my dear. Happy birthday to you. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Tanta auguria ter, tanta auguria ter, tanta auguria
esta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Bom, mas o que a Bíblia fala a respeito de aniversários de nascimento? A Bíblia apresenta 2 aniversários de nascimento, o de Faraó e o de Herodes. Nós podemos ler o aniversário de Faraó em Gênesis capítulo 40, versículos do 20 ao 22. O terceiro dia era aniversário de Faraó, e ele deu um banquete a todos os seus servos. Ele trouxe para fora o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, diante dos seus servos. E ele restituiu o chefe dos copeiros ao seu posto de copeiro, e ele continuou a servir o copo a Faraó. Mas Faraó pendurou o chefe dos copeiros no madeiro, assim como José havia interpretado. E também podemos ler o aniversário de Herodes em Mateus capítulo 14, versículos de 6 a 9, que diz: Mas, no aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com um juramento dar a ela tudo o que pedisse. Então, instigada pela mãe, ela disse: Dê-me aqui numa bandeja a cabeça de João Batista. O rei, embora triste, ordenou que a cabeça lhe fosse entregue. Em respeito aos seus juramentos e às que estavam comendo com ele. Então, como podemos perceber, nos 2 aniversários aconteceram eventos trágicos. No aniversário de Faraó, ele mandou pendurar o chefe dos padeiros no madeiro. No aniversário de Herodes, o presente de aniversário foi a cabeça de uma pessoa. De qualquer forma, a Bíblia está de acordo com a história quando diz que o aniversário tem origem pagã, pois todos esses aniversários eram comemorados por pessoas que não adoravam ao Deus verdadeiro. Além disso, os 2 aniversários apresentados na Bíblia são apresentados de forma pejorativa. Entretanto, a Bíblia também não diz com todas as letras que não se deve comemorar o aniversário de nascimento. Alguns chegam a interpretar que os filhos de Jó comemoravam o aniversário. Nós podemos ler a passagem em Jó capítulo 1, versículo 4, que diz: Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. A palavra Yom, neste texto, é traduzida como cada um por sua vez. Existem variações de tradução com respeito a essa palavra. Essa palavra, porém, pode significar, segundo um dicionário, dia, tempo, ano, como determinado pela tarde e pela manhã, como uma divisão de tempo, um dia de trabalho, jornada de um dia, dias, período de vida, tempo, período, ano, referências temporais, hoje, ontem, amanhã. Então, essa palavra, Yom, parece ser usada para fazer referência a algum dia. É interessante que a palavra hebraica usada para se referir ao aniversário de nascimento no hebraico também é Yom, seguido de Yalad, que pode significar nascimento. Mas será que Yom, isoladamente, já é considerado como dia de aniversário, conforme encontrado nesse texto? Nós lemos uma outra ocorrência da palavra posteriormente e usada isoladamente em Jó capítulo 3, versículo 1, onde diz: Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou seu dia natalício. Então, nesse texto, a palavra Yom, isolada, se referiu ao dia em que Jó nasceu. E nós sabemos que o aniversário, como comemorado, é o dia que alguém nasce. Então a palavra Yom, utilizada em Jó capítulo 1, versículo 4, pode estar se referindo ao aniversário, ou data de nascimento, visto que a palavra Yom, utilizada isoladamente, pode ter este sentido. E o texto também fala que eles faziam banquetes. Entretanto, não podemos ser dogmáticos com respeito a isso. Mas muito provavelmente, as festas dos filhos de Jó não eram a mesma coisa que os aniversários que os povos pagãos faziam. Então, se no dia do seu aniversário o cristão desejar dar um banquete porque ele se alegra em completar mais um ano de vida, não há nada de errado nisso, desde que faça de forma original. O errado não é comemorar o aniversário.
O que soaria estranho ao cristão fazer é comemorar seu aniversário seguindo a tradição pagã que está associada a práticas de idolatria aos deuses. Como cristãos, seguimos ao Cristo e adoramos o único Deus verdadeiro, Jeová, Yahvé, como queira chamar. Isso excluiria qualquer possibilidade de tentar imitar alguma tradição pagã supersticiosa ou fazer, mesmo que sem querer, algum ato de adoração a outro Deus, que não seja o Todo-Poderoso. Bom, eu poderia acabar por aqui, mas sempre surgem argumentos contra e a favor. Vamos considerar alguns desses? Temos um argumento contra. Não devemos comemorar aniversários, pois tem origem e associação pagã. Argumentação a favor. Embora tenha origem pagã, se o aniversário em si for feito de forma original, excluindo toda a superstição pagã, se tornará apenas um banquete como as festas dos filhos de Jó, como já lemos em Jó capítulo 1, versículo 4. Contra. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Por isso não devemos comemorar aniversários. A favor. Esse texto quer dizer que uma pessoa quando nasce não tem uma reputação, mas alguém pode construir uma reputação durante a vida e quando morrer ser um exemplo, ou deixar um legado para quem fica. Esse texto não quer dizer que a morte é melhor do que a vida, e nem que o dia de nascimento ou aniversário de alguém não é uma ocasião alegre. Contra. A Bíblia não fala que um servo de Deus comemorou aniversário. A favor. Como vimos em Jó capítulo 1, versículo 4, é possível que os filhos de Jó comemorassem aniversários, mas como a Bíblia não diz claramente que sim, nem que não, isso torna a Bíblia neutra, e isso nos dá a liberdade cristã de decidir. Contra. Os aniversários relatados na Bíblia estão associados a coisas ruins. A favor. Certamente que sim. Porém, não é em todo aniversário que acontece isso. E é complicado para as pessoas que não são cristãs e até cristãos entender como uma festa de ocasião alegre, onde se dão presentes e além dos banquetes e balões coloridos, estão associados de alguma forma com algum tipo de ritual ou oferenda aos deuses. Até porque as pessoas não vão a uma festa de aniversário visando proteger alguém de um espírito mau. Ninguém vai a uma festa de aniversário pensando em oferecer um bolo à deusa Artemis. Ninguém enche tripa de animais com balões. Ninguém visa amaldiçoar um aniversariante cantando Rá-Tim-Bum, né? Apesar que isso é um boato, né? Então não é uma verdade absoluta. Mas procure entender uma coisa. O bom cristão que leva sua crença em Deus a sério não vai querer desagradá-lo de nenhuma forma. Assim, dê a ele o benefício de acreditar que ele está fazendo o que acredita ser o certo. E é tudo que nós podemos e devemos fazer. Respeite a crença. Também é importante cada cristão respeitar as consciências um dos outros. Então, se um quer comemorar, o outro vai respeitar. Se o outro não quer comemorar, também deve ser respeitado. E aí, você comemora aniversário? Tem algum argumento que eu não citei aqui? Prefere ser dogmático quanto à celebração de aniversários? Deixe nos comentários que eu quero ler. Eu vou deixar 2 vídeos, caso queira continuar assistindo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.